Ok? Bom, então, iniciando agora o tema da aula de hoje, genética quantitativa. Então, primeiro, para estudar genética quantitativa, a gente tem que ter um contexto do que é uma característica quantitativa. Né? A característica quantitativa versus a característica qualitativa. Basicamente, tudo o que nós estudamos até agora dentro da né? Todas as leis de Mendel, todas aquelas extrapolações da lei de Mendel, né? Ligação gênica, herança extranuclear, genética de populações, ligação gênica, todos os exemplos que a gente aplicou são exemplos de genética qualitativa, certo? Então, o que é uma característica qualitativa? Né? São aquelas que, de maneira assim simples, possuem poucos fenótipos. Né? As características que Mendel estudou e conseguiu fazer as extrapolações de seus modelos tem essa característica de apresentar poucos fenótipos, né? E basicamente essa é a razão pelo qual a lei de Mendel foi desenvolvida com ervilhas e não com ratos e não com abelhas como ele gostava e não com formigas, né? Tudo o que ele desenvolveu, né, ele pretendia expandir para outras espécies. Mas ele percebeu que as características das outras espécies, como, por exemplo, o tamanho de um rato, ou a produção de mel, ou a produção de cera de uma determinada colmeia de abelhas, elas não tinham esse tipo de variação que as ervilhas tinham, certo? Então, essa coisa categórica de você ter ervilha amarela versus ervilha verde, né? Ervilha de semente rugosa versus semente lisa. Tudo isso vai estar mais relacionado, né? Essas características têm essa coisa do qualitativo e não do quantitativo, certo? E é de interesse nosso dizer que, dentro das características de interesse comercial, nas de origem nos animais de uso zootécnico, poucas características qualitativas são tão interessantes. Então, quando a gente deu o exemplo de animais, vocês viram lá quais eram as características que a gente falava em animal. Animal ser mocho ou não ser mocho, o animal ter nanismo ou não, uma determinada doença genética, né? A má formação vertebral, entre outras características, né? Cor do pelo, são bem poucas características mendelianas, né? Qualitativas, que têm um interesse dentro da zootecnia, certo? Mas não quer dizer que a genética qualitativa não tenha grande interesse. Né? A gente tem grande interesse, principalmente aquelas doenças relacionadas, aquelas características relacionadas a doenças, né? A presença de doenças, abortos, malformações e tudo mais, elas devem ser evitadas por meio de cruzamentos e acasalamentos direcionados. E também seleção contrária, né? E, por contrapartida, a maioria das características, como produção de leite, produção de ovos, crescimento corporal, elas têm esse caráter quantitativo, ou seja, características que são contínuas, ou seja, você, quando vai falar da altura das pessoas dentro de uma população, você não pode simplesmente dizer pessoas altas, pessoas baixas. Você vai ter toda uma distribuição, uma grande variação de centímetros, talvez de milímetros, entre as pessoas, certo? Enquanto que, na característica qualitativa,
já se encaixava em categorias. Então, o que é uma característica qualitativa, por exemplo, também relacionada à altura? A uma pessoa que tem nanismo versus uma pessoa que não tem nanismo. Isso é qualitativo. Isso é categórico, né? Dentro de uma outra palavra que a gente pode usar, né? A gente pode usar em categorias diferentes. As características quantitativas, que são contínuas, elas não se encaixam em categorias. Então, peso também, né, do animal, né, a produção de leite de uma vaca, né, todas elas podem ser descritas como medidas quantitativas, ok? Um exemplo aqui de característica descontínua, categórica, né, que eu acabei de citar. O nanismo. O nanismo também existe em plantas, né? E existem ervilhas, inclusive Mendel estudou o tamanho da ervilha, né? Talvez se vocês lembrarem lá de algum exercício, de algum exemplo, vocês vão lembrar de ervilha alta e ervilha baixa, né? Então, numa característica descontínua, que é qualitativa, ela exibe apenas alguns fenótipos facilmente distinguíveis. Então, se a gente pudesse colocar isso aqui dentro, né, de uma... Opa, perdão. Tem que retornar aqui. Se você pegar aqui a descrição do número de indivíduos, né, nós temos 1, 2, 3 plantas altas e 1, 2, 3, 4 plantas baixas. Então, em termos de frequência, nós temos 3/7 de plantas altas e 4/7 de planta anã. Então, é uma distribuição aqui, não de acordo com o tamanho aqui, né, o eixo Y. O eixo Y está de acordo com um número de indivíduos, correto? Então, ela só se divide em dois, anã e alta. Já uma característica contínua seria a altura, porém, excluindo, né, esse conceito de anã e alta, ou seja, nas plantas que têm ausência do nanismo, existe plantas que são baixas, quase tão baixas quanto as plantas anãs, e plantas que são muito altas. Então, a gente vai ter uma variação muito grande, certo? No número de indivíduos. E vamos ter poucos indivíduos com estatura baixa e poucos indivíduos com estatura alta. E, na média, né, e próximo da média, estarão a maioria dos indivíduos da população. Então, por isso que a genética quantitativa, ela lança a mão, ela usa de uma metodologia matemática diferente. Ao invés da contagem de proporções, das frações que a gente usou na genética qualitativa até agora, a gente vai usar distribuições estatísticas. Para quem já fez algum curso, alguma cadeira de estatística, facilmente vai identificar essa figura aí, né, como algo próximo de uma distribuição normal, né, uma distribuição de probabilidades. E é isso que a genética quantitativa vai fazer. Ela vai usar a parte da matemática, da estatística, para descrever fenômenos genéticos. Bom, a princípio, para quem não tem um contato com a genética quantitativa, pode parecer uma coisa muito diferente, muito longe da realidade. Mas saibam que os principais descobridores, né, vamos dizer assim, inventores da estatística no século XIX e no século XX, eram geneticistas. Então, quando a gente fala em correlação, correlação foi inventada por Pearson. Pearson era geneticista. A regressão, né, a metodologia estatística de regressão foi
pelo menos em hipótese, né, foi hipotetizada e foi primeiramente aplicada por Francis Galton. Galton era sobrinho de Darwin, e era também um biólogo que trabalhava nessa parte de evolução. E sabe aquela análise de variância, para quem estuda na estatística, né? Quem inventou foi Ronald Fisher, que foi também um inventor da genética quantitativa. Então, a genética e a estatística experimental e a estatística básica, elas estão mais ligadas do que a gente pensa, né? Então, nós temos que esses métodos estatísticos, desde os mais antigos, lá do século XIX, até os mais modernos, eles têm muita inspiração em resolver problemas que a genética de Mendel não conseguiu resolver. Então, vamos de uma vez caracterizar o que é quantitativo e o que é qualitativo, né? Características quantitativas dependem basicamente de dois fenômenos. Se tiver os dois, então é uma característica quantitativa, não importa outra coisa. Natureza poligênica. O que significa natureza poligênica? Existem muitos genes influenciando a expressão do fenótipo. Então, quando a gente fala muitos, pode ser uns 10, uns 20, uns 100, algumas centenas, uns 1000, alguns milhares, algumas dezenas de milhares, né? Ou simplesmente todos os genes. Se a gente pensar rapidamente aqui, quantos genes influenciam o peso final de um animal? Vocês teriam algum palpite, alguma coisa a arriscar? Nenhuma? Se vocês quiserem dizer alguma coisa aí no chat ou no microfone, não arriscam número nenhum? Bom, eu arriscaria dizer que são todos. Mas como assim todos? Será que o gene que determina quantos dentes uma vaca tem influencia na produção de leite? Para fazer a regulação térmica e vai sobrar menos para alimentação. Por outro lado, também, o animal que sente mais calor, ele come menos. Quem come menos, cresce menos. Então, um gene que está relacionado à formação do casco vai afetar, sim, a produção do animal. Então, quando a gente fala de características quantitativas, a gente está falando de características que são complexas. Então, é outro sinônimo de característica quantitativa, características de herança complexa. Ou seja, não é simplesmente como ter o alelo azão dominante dá o fenótipo. Não. Você vai depender de ter o A, o B e o C, o alfabeto latino inteiro, o alfabeto grego inteiro, e todos os alfabetos possíveis, até completar o número total de genes que um indivíduo tenha. Então, a gente tem que ter natureza poligênica a característica
quantitativa. Esse é o principal diferenciador entre característica quantitativa e característica qualitativa. Característica de herança complexa versus herança simples. Ok? Segundo ponto, efeito ambiental. E uma definição de ambiente. Ambiente é todo aquele efeito não herdável. Então, dentro do contexto da genética, a gente tem dois tipos de efeitos que influenciam na determinação do fenótipo, que é genótipo e ambiente, ou seja, herdável e não herdável. Logo, quando a gente pensa na lei de Mendel, poderia chover, poderia fazer sol, poderia estar um calor, poderia estar menos calor, que a ervilha lá, que tem o gene para ser rugosa, ela vai ser rugosa. E a ervilha que era para ser lisa, pode afetar, alterar como quiser o ambiente, ela será lisa. Ou seja, na característica qualitativa, nas características mendelianas simples, o ambiente externo não afeta o fenótipo final. Vamos pensar agora no oposto, na característica quantitativa. O crescimento de um animal. Certo? Então, num curso de graduação em zootecnia, por exemplo, a gente tem 2, 3 disciplinas que falam de genética e todas as outras disciplinas falam de efeito ambiental. Quando você fala de nutrição, quando você fala de alimentos, de forragicultura, de bioclimatologia, de reprodução, tudo isso é efeito não genético. Se você dá um alimento de mais baixo nível nutricional do que o animal precisa, você está afetando o peso final dele, está afetando a produção de leite, está afetando a produção de ovos. Então, essas características que têm uma influência dos efeitos que não são genéticos, elas são as características quantitativas. Ok? Então, esses são os dois pontos chaves para separar o que é uma característica quantitativa do que é uma característica qualitativa. Para as características descontínuas, a associação entre genótipo e fenótipo é direta. Ou seja, eu vou olhar a cor de pelagem dos animais. Se é preto, ele é besão traço, pode ser besão ou pode ser besão bezinho, mas com um pouco de conhecimento de quem são os pais dele e de quem são os filhos dele, ou então de um cruzamento direcionado, eu consigo satisfazer essa dúvida, né? Consigo esclarecer. E na genética quantitativa não é tão simples assim, certo? Porém, quando muitos genes atuam no fenótipo, a dominância e a epistasia permitem 2 ou mais genótipos de apresentarem o mesmo fenótipo. A gente vai mostrar aqui alguns exemplos de como isso pode funcionar. Imaginem que a gente tenha 3 pares de genes, A, B e C. E a gente não está falando nada de efeito de ambiente, não. Estamos falando só de genética. Estamos falando de poligênico, de características poligênicas. Dando um exemplo bem simples com 3 pares. Né? Imaginem agora que a base da altura, mínimo da altura da planta, seja de 10 centímetros. E que, quando todos os alelos são recessivos, a gente não produz nenhuma dose de hormônio do crescimento, digamos. Bem hipotético aqui. Então, sendo A menos, A menos, B menos, B menos, C menos, C menos, ou então Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, também poderia escrever aqui, né?
não produz nada do hormônio. E se não produz nada do hormônio, a planta tem a sua altura mínima, que é 10 centímetros. Vamos colocar um alelo dominante. Qual que é? Pode colocar um A, pode colocar um B, né? Pode colocar um C. Então, vou até desenhar aqui, né? Aqui está o A, o B, e aqui está o C. Um alelo dominante, uma dose do hormônio, 1 centímetro a mais na altura. Vamos colocar dois alelos? Então, temos aqui o A e o outro A. Aqui temos o B e outro B. Aqui temos o C com outro C. Um A com um B, um A com um C e um B com um C. Percebam agora que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 genótipos diferentes que dão o mesmo fenótipo. Então, não é tão simples quanto preto é dominante e vermelho é recessivo. Agora você já tem um confundimento. Uma planta de 12 centímetros pode ser azão-azão, ou então pode ser bezão-bezão, ou então pode ser cezão-cezão, ou pode ser azão e um bezão, ou azão e um cezão, ou bezão e um cezão. E isso vai se tornando cada vez mais complicado. Com 3 dominantes, a altura é 13 centímetros. E aí a gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 combinações. Com 4 dominantes, a gente pode ter 6 combinações. Com 5 dominantes, nós podemos ter 3 combinações. E com 6 dominantes, nós podemos ter somente uma combinação, né? Que é o azão-azão, bezão-bezão, cezão-cezão. O que vocês podem notar aqui? Que os de menor tamanho são menos numerosos. E os de maior tamanho também são mais numerosos. E que a maioria dos genótipos se acumulam aqui no meio. Então, é aquela ilustração que a gente colocou de uma distribuição tipo anormal, tipo normal, ou gaussiana também chamada. A maioria dos indivíduos estará próximo à média. Poucos indivíduos vão estar bem abaixo da média, com um valor bem pequeno, e poucos indivíduos vão estar bem acima da média, um valor bem grande. Isso tudo a gente ilustrou sem colocar o efeito do ambiente. A influência do ambiente pode complicar a relação entre genótipo e fenótipo. Vamos fazer o seguinte, imaginem que, isso aqui a gente está falando de planta, e que tem acontecido uma seca. E essa seca silenciou o gene azão. O que vai acontecer? A planta geneticamente é azão, só que ela vai produzir menos hormônio. Por quê? Porque faltou água, que a planta está com deficiência, certo? Então, na influência do ambiente pode complicar essa relação. O mesmo genótipo pode produzir uma variedade de fenótipos em potencial, para mais ou para menos, e essa amplitude faz com que os fenótipos de diferentes genótipos se sobreponham. Ou seja, você tem um indivíduo com determinado fenótipo, mas você não sabe se aquilo que você tem de resultado de peso, de altura, de produção, de rendimento do animal, é devido a uma vantagem genética ou uma vantagem ambiental. Se ele realmente tem esse potencial genético ou se ele foi criado muito bem. Ou do contrário, se aquele animal que está mal, ele é realmente geneticamente ruim, ou se ele sofreu por algum problema, como falta de alimento, uma doença, ou qualquer coisa assim, né? Dessa maneira, torna-se difícil diferir a causa de um fenótipo.
se é genética ou é ambiental. Certo? Então, aí a gente tem as situações. E agora, uma situação... E que o azão, ele tem uma média que é abaixo da média, um valor que é abaixo da média. Né? Mas, nessa região aqui que está ilustrada, né, que é essa região aqui, eu não consigo saber se um animal que tem esta altura, ele é um animal heterozigoto ou se é um animal homozigoto. Porque o efeito ambiental pode ter feito o animal homozigoto ter um desenvolvimento melhor, ou o heterozigoto ter um desenvolvimento pior. E aí a coisa complica mais ainda se a gente pensar na possibilidade de um indivíduo lá, homozigoto recessivo, ter o desempenho pior do que o homozigoto dominante aqui no caso, né? Sendo que o dominante seria naturalmente o mais próximo do indivíduo baixo, ok? Essa figura serve também para vocês dissociarem essa história de que dominante é bom e recessivo é ruim, viu? Isso nem sempre é verdade. Tipos de características quantitativas. O áudio de vez em quando falha, né? Eu estou verificando aqui, né? Tem um monitorzinho aqui de som, realmente tem falhado. Parece que é a posição do microfone aqui. Mas eu vou, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, se não ficou bem entendido, podem perguntar, tudo bem? Algumas características aqui quantitativas. A mais clássica são as contínuas, foi as que a gente falou até agora, né? Que podem ser medidas e podem apresentar qualquer valor, até mesmo o valor fracionário. Por exemplo, o peso do animal, a produção de quilos de leite do animal, a altura, entre outras características. A maioria das características de produção, elas são contínuas, certo? Ou seja, elas não têm interrupção nas suas distribuições. Elas seguem aquela distribuição, né, de probabilidade como se fosse a distribuição normal. A maioria apresenta a distribuição próxima da normal. Temos as características merísticas. As características merísticas não aceitam fração, só aceitam números inteiros. Então, número de leitões nascidos. Você pode ter 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 leitões nascidos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sem problema. Mas nunca vai nascer meio leitão, ou 0,1, ou 0,7 leitão. Dentro de um parto. Ou seja, ela só aceita número inteiro. Mas ela não é categórica. Você consegue categorizar. Você consegue dizer, você não vai formar aquela distribuição suavizada igual a normal. Vai ficar várias barrinhas, né? Então, por exemplo, eu tive 20 porcas que produziram 14 leitões. Depois eu tive 17 porcas que produziram 15 leitões. E eu tive 10 porcas que produziram 16 leitões. E, sei lá, 2 porcas que produziram 17 leitões. E do outro lado, também diminuindo. Ou seja, a tendência é de ter a mesma distribuição. Só que ela não vai ser uma distribuição que aceita números fracionários. Ok? E, por último, são as características de limiar, que são as características de sim ou não. Certo? Então, prenhez. Só existem 2 categorias. Prenha e não prenha. Sobrevivência, só existem 2 categorias, vivo ou morto. Doenças. A doença é um pouco complicada, né, mas, de maneira geral, se você pensar, por exemplo, diagnóstico da Covid-19.
É só sim ou não, quando você vai fazer um exame, né? Apesar de que a gente tem exames que dão características contínuas, né? Por exemplo, se você fizer a sorologia com PCR quantitativo do coronavírus, ele vai dar um número, ele não vai te dar sim ou não. Aí esse número pode ser, se ele for muito baixo, é negativo, se ele for intermediário, ele inconclusivo, e se ele for maior de que determinado número, ele é positivo, né? Apesar de ter isso aí, a doença, ela é sim ou não, ou está doente ou não está doente, certo? Então, percebam que, por exemplo, isso é muito diferente de uma característica quantitativa. Não existe um gene que o azão, a vaca é prenhe, e o azinho, a vaca é não prenhe. Não existe isso. Tem uma influência ambiental, né? Óbvia, que é se a vaca foi exposta a um macho. Se você não tiver esse efeito ambiental, você não tem prenhez. Outra, alimentação, né? Se ela não tiver a quantidade de proteína, a quantidade de energia que ela precisa, ela não vai emprenhar, mesmo sendo inseminada corretamente, né? Porque ela pode não ciclar, né? Não pode não produzir o ovócito. E dentre outras possibilidades aí de estresse por calor, né, estresse por medo também, pode ser um efeito ambiental, né, e que a gente sabe também que é uma característica que tem muitos genes envolvidos. E como que funcionam, então? Isso aí seria o caso da característica de limiar. A característica de limiar, apesar dela aparentar estar em categoria, ela tem uma distribuição desse jeito, como se fosse o exame de sangue lá da Covid-19. Não sei se vocês já tiveram acesso a algum resultado. Então, ou então um exame, por exemplo, do hematócrito, né? O hemograma. O médico vai analisar e ele vai ter em mente um valor. Olha, o seu valor de hemoglobina, o seu valor de hemácias, o seu valor de plaquetas está abaixo do valor tal. Então você tem um problema, certo? É como se a distribuição subjacente à característica fosse contínua, mas a expressão, a visualização fenotípica dela, ela é categórica. Se ela é categórica, por que ela não é qualitativa? Repetindo, os dois paradigmas principais da característica quantitativa. Muitos genes afetando ela, são características poligênicas, e efeito ambiental também afetando essa característica. Então, uma característica, por exemplo, manifestação do cio, ela é poligênica, tem muitos genes afetando ela, e depende muito fortemente da nutrição, da alimentação, do estímulo, da luminosidade, né, do fotoperíodo, entre outros fatores não genéticos, fatores ambientais. E como a gente analisa as características quantitativas? Bom, as características mendelianas, as características qualitativas, a gente viu durante toda essa disciplina, que tem contagens, proporções, né, hipóteses, testes estatísticos para verificar se as hipóteses são aceitas ou não, mas para características quantitativas, não há como ter proporções de fenótipos. O indivíduo sozinho não é informativo para a característica. Então, todo método de análise de genética quantitativa, ele se baseia em genética de populações. Para fazer inferências sobre as populações, faz-se necessário analisar os seguintes parâmetros estatísticos: médias, variâncias, correlações e covariâncias. O fenótipo do animal é decomposto em seus componentes, ou seja,
essa formulinha básica aí. P é igual a G mais E. Né? Ela vem do abreviação em inglês, mas P é, em inglês, né, é escrito com PH, né, é o fenótipo. G é o genótipo. E é o efeito ambiental. Certo? Ou seja, é aquela definição bem trivial que a gente falou no começo. O fenótipo é resultado da parte genética e de partes não genéticas. Se você tem uma característica quantitativa, a característica quantitativa vai ser simplesmente fenótipo igual a genótipo. Se é pesão, pesão, é murcho. Se é pezinho, pezinho, não é murcho. Né? Se é desão, desão, é destrógeno. Se é desinho, desinho, é levógeno. Né? No caso aí, herança materna, se a mãe for, né, também. Etc. A característica quantitativa, você vai ter o Ezinho representando o ambiente e afetando a sua determinação. E aí a gente pode ter uma expansão dessa equação de maneira que a gente tem outros componentes. Ou seja, o genótipo, ele não é simplesmente uma coisa estática. A gente tem que o genótipo, ele é a soma dos alelos individuais, né, que a gente chama efeito aditivo, simbolizado pela letra A soma dos efeitos de dominância, que aí a dominância não vem individualmente no alelo, mas nos pares de alelos de um mesmo loco. A gente tem o efeito da interação gênica, representado pelo I, que seria a epistasia, o efeito do gene de um loco afetando um gene em outro loco, em outra posição cromossômica, ou até mesmo em outro cromossomo. Você tem o efeito da interação do genótipo com o ambiente, porque determinados genes são ligados em determinados ambientes. Em outros ambientes, eles são desligados. Não é? Então, isso é muito frequente, e isso é um problema bem grande no contexto da zootecnia. Um exemplinho simples. Aves de postura, galinhas poedeiras. Se você criar galinhas poedeiras e não usar um programa de luz, uma luz incremental que vai aumentando a cada semana durante determinada fase da vida do animal, essas aves não vão produzir precocemente. Por quê? Porque os genes ligados à reprodução, eles não serão ativados. Do contrário, se você usa um programa de luz e vai colocando luminosidade aumentada a cada semana, por exemplo, você vai gradativamente ativando os genes que vão desencadear uma reação hormonal que vai do cérebro para o aparelho reprodutor da fêmea, fazendo com que ela ponha ovos mais cedo. Certo? Então, aí a gente tem dois ambientes. Um ambiente com luz e um ambiente sem essa luz adicional. A genética vai funcionar da mesma maneira? Não. A genética, os genes vão estar inativados. Vão estar bem compactados lá na cromatina. E nos outros, eles vão estar bem desenrolados, produzindo bastante RNA mensageiro e produzindo bastante proteínas que vão se ligar a outras proteínas, ativando esses hormônios e fazendo com que a postura aconteça. Certo? Então, para a gente saber dessa separação, é necessário estudos de genealogias, identificando a similaridade de parentes. Certo? Então, nós temos o conhecimento
biológico de como a herança vai acontecer. Nós temos o conhecimento estatístico para atribuir valores a cada um desses componentes, né? E a gente vai utilizar esses dois juntamente, né, para fazer a inferência sobre a parte da variação total que tem efeito genético e quanto da parte da variação total tem um efeito ambiental, não genético, não herdável. Né? Então, como eu já defini anteriormente, efeito aditivo é o efeito direto dos genes, ou seja, de um alelo individual. Efeito de dominância é o valor devido à interação de alelos do mesmo loco. Efeito de interação ou de epistasia é devido à interação de alelos de diferentes locos. E interação de genótipos por ambientes é o fato de que diferentes genótipos respondem de forma diferenciada a diferentes ambientes. E efeito de ambiente, por último, é todo aquele efeito não genético. Clima, manejo, alimentação, sanidade. Efeito de outros animais, a competição entre os animais, a cooperação entre os animais. E tudo isso é efeito não herdável, certo? Daí a gente tem um conceito-chave na genética quantitativa, que é o conceito de herdabilidade. E essa frasezinha é a definição de herdabilidade. Não se confundam, porque muitas vezes existem definições errôneas da herdabilidade. A herdabilidade é a proporção da variância total, da variação total, da variação fenotípica, que é devida ao efeito da variação dos genes. Então, herdabilidade tem a ver com variação. Então, não tem como inferir, calcular e usar a herdabilidade no contexto de indivíduos, e sim no contexto de populações. Todo o estudo de herdabilidade, de melhoramento genético, de genética quantitativa, se baseia no conhecimento de populações. Ok? E podem ser de dois tipos as herdabilidades. A herdabilidade no sentido amplo, que é a proporção do efeito de genótipo, né, sobre que de maneira simples, né, seria a variância genotípica dividido pela variância fenotípica. E a herdabilidade no sentido restrito, percebam aqui, letra maiúscula, H2 com H maiúsculo, que é a variância de genótipo, né, a proporção de genótipo. E o que é a herdabilidade no sentido restrito? Ela seria a variância aditiva sobre variância fenotípica. E qual a diferença das duas? Bom, quando a gente fala de efeito aditivo, o efeito aditivo é o que será passado de uma geração para outra através dos gametas. Então, imaginem um animal azão-azinho, em que exista o efeito da dominância. Esse efeito da dominância do azão-azinho, ele pode ser passado para a geração seguinte? Bom, somente vai ter efeito da dominância se a gente tiver azão-azinho no descendente. Mas isso não é garantido. Por quê? A gente pode ter um azão-azinho acasalado com um azão-azão. Aí vai ter metade de dominantes, metade de heterozigotos. Né? Homozigotos dominantes. Pode ter o azão-azinho acasalado com outro azão-azinho.
Aí você vai ter mais diferença ainda. Metade heterozigoto, um quarto homozigoto dominante, um quarto homozigoto recessivo. O que um animal heterozigoto, na verdade, passa é metade dos gametas são azão, metade dos gametas são azinho. Ele não consegue passar o genótipo de uma geração para outra. Então, no contexto de melhoramento genético animal, a gente vai estar falando de uso da herdabilidade no sentido restrito. Eu poderia falar na herdabilidade no sentido amplo? Poderia, se a nossa reprodução fosse clonal. Se o indivíduo que vai ser o descendente tivesse a mesma composição de genótipo, o mesmo azão-azinho que o pai ou a mãe, né? Não sei, aí no caso o sexo não importa, né? Por ser clone, que ele tem. Então, em melhoramento de plantas, por exemplo, é bastante comum esse uso de herdabilidade no sentido amplo, porque em muitas plantas você usa reprodução por método vegetativo, certo? A pergunta aqui, só um minuto. Como seria o fenótipo reagindo de forma diferente aos diferentes tipos de ambiente? Quando eu penso em fenótipo, já penso que é o genótipo em resposta ao ambiente. Olha, eu acho que está tendo só um equívoco aqui. Na verdade, o fenótipo não reage em diferentes ambientes. O genótipo que interage com o ambiente, formando um novo fenótipo. Acho que eu não sei se ficou claro para você. O genótipo é o que reage ao ambiente. A expressão do genótipo muda com diferentes ambientes. O fenótipo não, o fenótipo é só o resultado. Mas eu poderia responder de outra maneira no contexto do que a gente chama de plasticidade fenotípica, né? Ou seja, de ter diferentes fenótipos em diferentes ambientes. Mas, na verdade, né, apesar da gente falar que o fenótipo mudou com o ambiente, na verdade, a gente tem que o que é modelado é a genética. Né? Não sei se ficou claro a minha explicação, mas o que a gente tem. E vamos abrir um parênteses aqui, porque eu acho que essa discussão é importante. Se a gente tem, eu vou deixar vou apagar essa tela aqui. Apagar. Eu tenho como colocar um slide branco aqui. Último slide. Não. Não precisa de legenda, não. Ok, vamos deixar por aqui mesmo. Então, a gente vai ter, por exemplo, que a definição é P é igual a G mais E. Ou seja, fenótipo ao genótipo mais ambiente. Agora, vamos imaginar o seguinte, que o efeito de genótipo ele seja, por exemplo, 10, e que o efeito de ambiente ele contribua com 5. Então, o fenótipo é igual a 10 mais 5. Então, o fenótipo vai ser 15 unidades. De forma que a gente tenha essa possibilidade de termos esse valor. Agora, vamos imaginar o seguinte, que nós vamos mudar de ambiente e o genótipo ele vai se expressar diferentemente. Então, ele passa de 10 para 15. Então, aqui, a gente vai ter, vou até ilustrar melhor aqui, vou apagar com a borracha. Então, vamos lá. Situação número 1. Então, na situação número 1, genótipo igual a 10, e ambiente é igual a 5. Então, fenótipo é igual a 15.
E na situação número 2, a gente vai dizer, por exemplo, que o genótipo, ele interagiu melhor e ele é responsável agora por 12, certo? E o fenótipo, ele se manteve com 5. Então, agora a gente... Opa, o ambiente se manteve com 5. Então, o fenótipo é igual a 17. Certo? Ou seja, é isso mesmo que você estava falando. O ambiente, ele modula a expressão do genótipo. E aí, pela soma, a gente vai ter uma diferença na parte de ambiente. De ambiente não, de fenótipo. Não sei se ficou claro aqui para vocês. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar, tudo bem? E qual a importância da herdabilidade nesse estudo? Indica a magnitude do efeito genético e do efeito ambiental na característica. Ou seja, ele diz de uma maneira simples o quão robusto é aquele genótipo. Se a herdabilidade for baixa, quer dizer que as características elas têm mais influência do ambiente. E se a herdabilidade for alta, quer dizer que o ambiente ele pode variar, que o genótipo ele vai ter quase sempre o mesmo desempenho. Então, vamos dar um exemplo aqui. Características que tenham baixa herdabilidade. São as características de reprodução e de sobrevivência. São aquelas características relacionadas ao fitness. Então, características de baixa herdabilidade, elas vão ter um efeito muito grande de ambiente. Assim como a gente observa na prática. Elas vão ter a reprodução, por exemplo, ela está muito associada ao manejo, à temperatura, à umidade, a reações comportamentais dos animais, a questão de saúde, a questão da alimentação e da fisiologia do animal. Enquanto que características de alta herdabilidade, como, por exemplo, carcaça, né? A composição da carcaça e o rendimento de carcaça são características de alta herdabilidade, certo? Então, você colocando os animais em diferentes tratamentos, em diferentes dietas, né, pouco vai mudar a questão da composição da carcaça do animal, certo? Em termos de rendimento. Não no tamanho. O tamanho já é outra coisa, já está relacionada, seria uma característica de herdabilidade moderada, né? Não seria nem tão alta, nem tão baixa. Né? E ela vai orientar programas de melhoramento. Em que sentido? Características de alta herdabilidade são facilmente selecionáveis, enquanto que características de baixa herdabilidade requerem estratégias de melhoramento mais sofisticadas para se obter ganho. Ela estima a capacidade de fixação de caracteres por seleção natural, ou seja, características de baixa herdabilidade demorarão mais gerações para serem modificadas significativamente. O contrário das de alta herdabilidade. E tem relação também com a capacidade de predição de ganhos por seleção artificial, né, dentro dos programas de melhoramento. Então, muito do que a gente vai falar na disciplina do melhoramento para aqueles alunos que seguirem as disciplinas posteriores, né, no curso, está relacionado com o conceito de herdabilidade. Certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre esse tema de herdabilidade? Isadora, teve... Eu piorei ou melhorei o seu esclarecimento? Se quiser tirar a dúvida, à vontade. Bom, então, relembrando
o que eu falei no início da aula, né? A nota eu estou anexando, vou lançar agora, né? Então, as notas os trabalhos que foram até o último, né, que é o de genética de populações, eles compõem a nota geral, e esse último exercício, esse último trabalho que vai ser colocado, ele vai servir como um trabalho substitutivo, ou seja, ele vai substituir a menor das notas. Inclusive, as atividades não entregues. Então, se teve atividade não entregue, ela foi atribuída nota 0. Então, fazendo esse trabalho e tirando nota maior do que 0, né, claro, vai ser substituída a menor das notas. E até mesmo as pessoas que já estão com nota suficiente para passar, né, na disciplina e não pegar final, elas podem também fazer essa lista de exercícios para substituir a menor das notas. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Se não tiverem mais dúvida, a gente finaliza por aqui a nossa parte de aulas, né? Foi um prazer ter vocês, mesmo que virtualmente. A gente sabe que o processo de aprendizado e principalmente aqui nessa disciplina, eu percebi que da avaliação do conhecimento ficou um tanto quanto diferente, prejudicado, na minha opinião. Eu não consegui ter a mesma resposta e tive muitas críticas do número de trabalhos e da dificuldade dos trabalhos, diferentemente do que eu vinha apresentando no presencial, né? A gente teve uma evasão também dos alunos bem grande, com medo dessas avaliações e por não dar conta de entregar todas as avaliações, né? Mas é um processo de aprendizado tanto para vocês quanto para mim, né? Eu prometo aí que nas próximas disciplinas, né? Tomara que ninguém repita a disciplina, mas nas próximas disciplinas, se vocês vierem a fazer a disciplina de melhoramento genético animal número 1, a gente vai, eu também sou professor e vou estar mais flexível quanto a essa parte da disciplina, né, que a gente vai tentar incrementar e tentar trazer mais aprendizado para vocês e tentar flexibilizar, né, que a gente sabe que vocês têm muitas outras atividades além dessa, né, e que eu também, e que seja bem proveitoso para vocês essa experiência que vocês estão tendo por aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos finalizando. Então, vamos finalizar a disciplina por aqui e até mais, né? O que vocês estiverem precisando na parte de dúvidas, de esclarecimentos, aconselhamento na parte de genética, eu vou continuar no meu papel de professor, né? Mesmo vocês não estando matriculados mais em disciplinas, mas fiquem à vontade se quiserem sanar alguma dúvida fora de aula, né? Também, certo? Então, boa sorte na vida e no curso para vocês. Até mais. Tchau.